Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre alguns teoremas sobre convergência. Nessa aula vamos falar sobre esse primeiro teorema que fala que se a gente tiver uma série convergente, então o limite desse termo geral aqui, da sequência que origina a série, o limite desse cara vai ser zero. Por conta desse teorema, a gente tem um teste chamado teste de divergência. Vamos falar um pouco dele e depois vamos falar mais um pouco sobre alguns outros teoremas relativos à convergência. Esse teorema é bastante importante, a gente vai fazer a demonstração dele aqui, tá bom? É uma demonstração pequena, curtinha, não tem problema para a gente entender, ok? Então vamos lá. O primeiro teorema diz assim, ó, se essa série aqui, uma série geral aqui, né? Converge, for convergente, então o limite do meu a n é zero. Ok? Vamos fazer essa demonstração aqui. Vou fazer desse lado. Então, a demonstração. Primeiramente, a gente pode pensar em escrever essa série, né? Então, essa série seria assim, ó. Eu posso dizer, vou fazer assim. Vou escrever o meu Sn, tá? Então, Sn vai ser A1 mais A2, etc. Mais AN menos 1 mais AN, né? O termo geral da minha série, o meu Sn, é o somatório de n termos da minha sequência n, né? Dos termos da sequência n. Então, observe o seguinte, ó. Daqui do A1 até AN menos 1 é como se fosse o meu Sn menos 1. Então eu posso escrever o termo AN fazendo o seguinte, ó, fazendo S menos Sn menos 1 é igual a N. AN é igual a Sn menos Sn menos 1. Ok? Então, temos o seguinte, né, que a N é igual a Sn menos Sn menos 1. Ora, mas por hipótese, nós já temos que essa nossa série é convergente, né? O somatório de AN é convergente. Então, como o somatório de AN é convergente, então temos que a sequência Sn também é convergente, né? Sn é convergente. Vou deixar aqui só abreviado, tá? Para não ter que escrever. Então, como essa série é convergente por hipótese, a gente tem como consequência que a sequência Sn também é convergente. Bom, já que isso ocorre, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer então que o limite, quando n tende a infinito, de Sn, S pequeno, né? Sn é igual a S grande. Tá bom? O que podemos observar? Quando n tende a infinito, n menos 1 também tende a infinito. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó, limite, quando n tende a infinito, de S n menos 1, vê, se n tende a infinito, S menos 1 também tende a infinito. Então, esse S n menos 1, esse n menos 1 tende a infinito. E, portanto, o limite de S n menos 1 também vai ser igual a S. Então, diante desses dois fatos aqui, podemos pensar no seguinte, ó. Limite, quando n tende a infinito, de AN, é o que eu quero provar, eu quero provar que o limite de AN é zero, então, esse limite aqui vai ser quem? Vai ser o limite, quando n tende a infinito, de AN, eu disse que era Sn menos Sn menos 1. Então, aqui vai ser Sn menos Sn menos 1. Ora, o limite da soma é a soma dos limites, então, o limite de Sn vai ser quem? Vai ser S, quando n tende a infinito, menos o limite de Sn menos 1, que também é S. Então, S menos S
dá zero. Então, conclusão, limite de AN quando n tende a infinito é igual a zero, desde que a série somatória de AN seja convergente. Então esse limite é importante porque ele não especifica que uma série é convergente quando o limite de AN é zero. Mas isso nos dá um teste de divergência, que é o próximo que eu vou falar. Se o limite der diferente de zero, se o limite do AN, eu pegar somente esse AN aqui, ó, calcular o limite dele, o limite dele for diferente de zero, eu já sei que a série automaticamente vai ser divergente. Então, quando a série é convergente, sempre vai acontecer do limite de AN ser zero, ok? Agora, se o limite de AN for zero, isso não indica que a série é convergente. A série pode ser convergente ou pode ser divergente. Bom, então vamos para o segundo teorema, que é o teste da divergência, né? Eu não vou demonstrar, ok? Vamos fazer apenas uma ilustração para entender o significado disso. Então, voltando. A gente viu no teorema 1 que se a série for convergente, o limite de AN é zero, ok? Agora, se o limite de AN não existir, ou então se o limite de AN for diferente de zero, o que a gente pode afirmar? Podemos afirmar o seguinte, que a série somatória de AN será divergente. Por isso que chama teste de divergência, né? Verificar que o limite de AN dá zero, se o limite de AN der zero, nós não podemos afirmar nada. Podemos afirmar apenas que a nossa série poderá ser convergente ou divergente. Agora, se o limite de AN der diferente de zero, aí sim podemos afirmar que a nossa série será divergente, ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo para nós ilustrarmos essa ideia. Mostrar que a série, aquela série lá, é divergente. Então, para isso precisamos calcular o limite do AN, né, e verificar que esse limite ou não existe, ou então é um número diferente de zero. Né? Então, vamos fazer aqui, ó. Limite quando n tende a infinito de n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4. Isso aqui vai ser igual ao limite quando n tende a infinito. Podemos dividir tudo por n ao quadrado, né? Então aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre 5, né? Mais 4 sobre n ao quadrado. Isso aqui, calculando o limite, esse cara tende a zero, então isso aqui vai ser igual a 1/5. Ok? Ora, mais 1/5 é diferente de zero, né? Se 1/5 é diferente de zero, pelo teste da divergência, podemos concluir o seguinte, né? Conclusão, a série é divergente. Ok? Então o teste de divergência é muito prático, porque se nós fizermos primeiro ele, antes de efetuarmos cálculos, por exemplo, para tentar determinar uma expressão para Sn e depois calcular o limite de Sn, para verificar se esse limite de Sn existe ou se é um número real. Então, para evitar fazer tudo isso, basta primeiro fazer o teste de divergência. Se o limite for diferente de zero ou não existir, né, é mais ou menos infinito, então a série será divergente. Então, agora vamos para o terceiro teorema. O terceiro teorema diz o seguinte: se tivermos duas séries, AN e BN, somatório de AN e somatório de BN, convergentes, então também vão ser convergentes estes outros três tipos de apresentações aqui relativas a essas duas séries. Por exemplo, somatório, quando n vai de 1 a infinito, de c vezes an, onde c é uma constante, eu posso dizer, se o somatório de an é convergente, então c vezes o somatório de an é igual a somatório de c vezes an. Eu posso retirar a constante aqui do meu somatório, ok? Então, ambas serão convergentes, né? Se o somatório de AN e o somatório de BN também são convergentes, como a gente viu aqui, então
a soma dessas duas séries convergentes também é igual a série do somatório, o somatório de AN mais BN. Então, essa série formada por AN mais BN é igual ao somatório de AN mais o somatório de BN. Isso porque ambas são convergentes. E a gente também pode falar isso da diferença, né? Se eu fizer aqui somatório de AN menos BN, então esse é o somatório de AN menos o somatório de BN, ok? Então, esse teorema aqui também não vou demonstrar, a aula é curtinha e essas demonstrações são fáceis de encontrar nos livros de cálculo. Então, eu coloquei aqui para a gente ilustrar que na resolução de alguns exercícios é possível que nós utilizemos esse teorema como propriedades, né? Você, quando tiver, por exemplo, algo desse tipo aqui, você pode retirar a constante e trabalhar somente com a série, e no final, por exemplo, se essa série for, como ela é convergente, vai ter uma soma, e aí você vai pegar esse resultado da soma, multiplicar pela constante, por exemplo. Tá? Então, são propriedades que podem ser utilizadas nos exercícios. Então, eu espero que essa pequena explanação sirva para ajudar vocês aí no estudo de séries. E quem gostou, dá um likezinho. E se quiser continuar recebendo os vídeos, se inscreve aí no canal, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.